fone não, viu? Mas esse é bom, o outro que não estava. Só passar um pouco no centro. Aqui também em homenagem ao Nazareno, que além das qualidades que ele possui, que são ocultas, que não aparecem, mas a tecnológica aparece. Ele tem uma vocação natural nesse assunto. Primeiro eu dizer da minha alegria, da minha grande emoção, viu, Jaime? Estar aqui pela primeira vez nesse espaço, né, nessa célula. E dizer que a vida, todos nós sabemos disso, mas é bom repetir, a vida ela vai nos encaminhando de maneira silenciosa, de maneira às vezes sutil, para os rumos que nós devemos tomar na vida. E muitas das vezes nós não entendemos por que determinada coisa acontece e vamos entender bem depois que a coisa aconteceu. E esse foi um dos fatos que nos reuniu nessa encarnação, mais especificamente agora falando do Jaime, porque eu estava no primeiro mandato ainda de deputado federal e o Jaime já trabalhava na Câmara há alguns anos. E nós tínhamos um ponto em comum, que não é muito comum no Congresso, que tínhamos a mesma, digamos, escola filosófica, religiosa e espiritual, que é o Espiritismo. Processão, né? Então é um ponto de afinidade. Mas nos conhecemos muito assim, de maneira muito rápida, sem nenhum aprofundamento. E de repente aconteceu do Jaime, por razões bem tortuosas, que eu não vou detalhar porque não cabe aqui, são bem assim estranhos, ele acabou vindo trabalhar comigo. Foi um processo assim, meio turbulento, mas natural, tudo natural. E aí aconteceu que meses depois eclode depois de estar silencioso e calmo no Congresso durante 15 anos, que foi um ano mais intenso até hoje, pode ser que aconteçam outros tão intensos, foi 2005. Então, aí nós estávamos fazendo uma atividade, nunca esqueço, tinha sido programada por nós já há quase um ano, que era a primeiro evento feito no auditório do Senado em homenagem a Bezerra de Menezes. E Divaldo Franco era o palestrante e tal, ia fazer a palestra, fez a palestra. E bem naquela semana, foi uma coisa impressionante, foi exatamente em agosto de 2005, que bem naquela semana, de repente, explode a colocação em pauta urgentíssima, desse projeto de lei, que era o 1135, que estava já tramitando há 15 anos, e nunca tinha ainda ocorrido as condições ideais para que fosse colocado em pauta para legalizar o aborto completamente. O projeto era muito amplo. A legalização ampla do aborto no Brasil. Um projeto bem ousado. Todo articulado. Naquele momento, eu não vou contar os detalhes, que muitos já até conhecem, para não cansá-los, mas durou mês, então era agosto, a votação foi no dia 7 de dezembro de 2005, foi quando estava acabando, tudo a toque de caixa. Houve uma primeira grande mobilização, mas feito assim meio que na emergência dos movimentos pró-vida no Brasil. Sessão que levou mais de 6 horas e pouca gente sabe disso, mas na Comissão de Seguridade Social, porque ali, se naquele momento, naquela conjuntura, nós tínhamos feito a leitura toda do Congresso, se passasse na Comissão de Seguridade, que era o ponto-chave, tudo tramitaria muito rápido, tanto na Câmara, no Senado, tanto na Constituição e Justiça, tinha maioria rápida, desde que fosse rápido, para que fosse aprovado. E a gente conseguiu ali, pela diferença de um voto, uma sessão que levou 6 horas, inesquecível naquele dia. Geralmente aquelas sessões, elas levavam 1 hora, né? 2 horas, essa levou 6, só para discutir esse assunto. Representantes do Brasil todo, tanto pró-aborto quanto pró-vida, praticamente presentes, lotado, e a gente, então, pela diferença de um voto ali, foi um processo na minha vida. Eu saí dali e o Congresso não é longe, era uma tarde, terminou 2 horas da tarde, aí eu fui orar no Parque da Cidade, fui andar lá, caminhar no meio do verde, e aí eu quero dizer, eu falei isso para Jaime, que eu saí de lá tão feliz, tão contente, porque eu tinha pela primeira vez entendido, feito a leitura, que eu buscava entender isso já há alguns anos. Eu tinha contado isso para Jaime quando ele trabalhou comigo, veio trabalhar comigo,
Por que a vida me arrastou para a política humana? Eu nunca pensei em estar na política humana e exercer o mandato. E todo mundo aqui, eu estou falando entre pessoas bem politizadas, com um nível de educação bem, digamos, acima da média do povo brasileiro, eu percebo aqui, apesar de eu não conhecer todos pessoalmente, mas todos aqui sabem que a imagem de um político nesse nosso país é a pior imagem de todas. Então, ser indicado como um deputado não é algo muito seguro, nem muito bom, nem muito agradável. É algo que você já tem que tentar se justificando, né? Explicando por quê. É um negócio terrível. Então, enfim, todo mundo aqui sabe disso, né? Terrível. E não é à toa essa imagem, claro, porque, infelizmente, eu falo agora pelos meus ex-colegas, já que nesse momento não exerço mandato, a maioria dos que exercem mandato, seja de vereador até senador, fazem, infelizmente, por merecer essa imagem tão negativa que a sociedade tem dos políticos. Então a vida me arrastou e eu passei a meditar. Por que eu estou na política? Porque eu sempre fui um peixe fora d'água. O que é um peixe fora d'água? O meio político em si, tradicional, convencional, nunca foi o meu meio. Eu fui do PT 15 anos, então aquele meio não era o meu, eu não convivia. Todo mundo que viveu comigo política sabe. E o que eu estou fazendo aqui? Eu queria uma resposta. Eu orava muito, eu quero uma explicação. E nesse dia veio. Então eu entendi. Porque naquele momento, olha aqui, agora eu quero falar para vocês que estão aqui hoje no Instituto Vida, nós. Não importa que sejam 5 pessoas. Não importa que sejam 10, 15, 20 pessoas numa sociedade brasileira que tem quase 200 milhões de habitantes. Ou num planeta Terra que tem 7 bilhões. A quantidade de pessoas não importa. Nesse momento a gente presenciou isso. Com toda certeza, minha gente. Naquele momento, porque a gente diz assim, ó, eu só pude fazer aquilo porque Jaime assumiu isso 100%, ele era peça central no gabinete do mandato, e eu parei tudo, né? Entre agosto e 7 de dezembro de 2005, a gente parou literalmente tudo mais para dedicar 100% àquilo, e eu disse para ele, nós temos que fazer absolutamente tudo que nós possamos para evitar isso, dentro, claro, do campo ético. Nós não vamos partir para a violência, nem bater ninguém, nem agredir ninguém, e nem faltar com respeito. Agora, vamos fazer tudo que está ao nosso alcance. Então, aquele dia eu disse, entendi. Porque o Congresso tem 513 deputados federais e mais 81 senadores. Mas um ali que vestisse a camisa, e hoje está provado, integralmente se dedicasse, aí o apoio espiritual é total e integral. Não precisaria ter 200 parlamentares, nem 100, nem... Um faz uma diferença, e isso serve para qualquer meio na sociedade, qualquer segmento. Porque nesse momento está conectado com forças poderosíssimas. Poderosíssimas. Mas precisa que exista uma conexão na Terra. Essas forças poderosas que vêm de Deus, que vêm de Jesus, claro, que é o Espírito que recebeu a delegação, vamos dizer assim, dentre esses quintilhões de mundos habitados por esse universo infinito, a Terra é um deles, apesar de ser um grão microscópico no espaço sideral, mas é um planeta. E não é um planeta tão ínfimo, já que nós somos uma humanidade de cerca de 26, 27 bilhões de espíritos, e Jesus, há mais de 4 bilhões de anos da nossa contagem de tempo, recebeu essa tarefa do Pai. O Pai deu autoridade total para Jesus. Então esse Espírito tem na Terra plena autoridade, delegada pela sua responsabilidade, que ele já mostrou ter, em cuidar desse planeta. Não foi só ele que construiu isso, que foi um engenheiro cósmico que gerou essa coisa linda que nós estamos hoje destruindo boa parte disso, né? Com a nossa ignorância. Mas ele também é o guia dessa humanidade. E Deus o delegou. Que se Jesus não tivesse essa delegação, qual seria o papel dele no universo? Decorativo. Então Jesus tem que ter trabalho. Então, como é que Deus dá trabalho para os espíritos? É assim, você vai ter, a responsabilidade é sua, cuide. Então Jesus tem autoridade total sobre o planeta. Por isso que ele disse, ninguém vai ao Pai se não for por mim. É com ele que nós temos que conversar. Deus também, a gente pode, mas é com ele, que Deus disse, converse com Jesus primeiro. Já conversou com Jesus? Então depois vem falar comigo. Porque eu dei para ele, tem autonomia, a terra ele cuida. Então a gente está aqui hoje. Já que eu, para estar na parte espiritual, já sabe, aqui não tem. Ah, tem relógio, graças a Deus. Então nós vamos até 9 horas? Bom. 9 horas tá bom. 9. Vem que teu relógio aí, tá bom. Estava procurando hoje aqui. Hoje é uma noite especial. Muito bem. Nesta casa. Então eu vou me permitir, antes que a gente possa gastar um pouquinho de tempo
E uma das informações que eu vou dar, eu tirei de uma daquelas palestras que você me deu, do senhor lá, que eu vi toda aqueles dias aqui. Uma tirei de lá que eu adorei, puxei de lá. Eu preciso passar algumas informações, algumas você já conhece, só para a gente se situar, pelo menos parcialmente no campo material do planeta hoje. Porque durante 10 mil anos, os últimos 10 mil anos, a nossa humanidade está aqui há mais ou menos 150 mil anos pela antropologia, que não é a ciência exata. Esse número variável, muda, mas a maioria dos autores entende que o primeiro Homo sapiens, esse que falou, se comunicou e começou a organizar família, e caçar e pescar, mais ou menos 150 mil anos, para um planeta que tem 4,5 bilhões de anos. Só que a Terra, nesses 100 e poucos mil anos, praticamente não aconteceu nada. A não ser observar o fogo, alguma coisa rústica, não vou nem dizer a roda foi bem depois, pegar animal e amestrar animal para poder transportar, milhares de anos. Agora, 10 mil anos para cá, de 10 mil, a história começa a ser registrada, porque começa essa humanidade a aprender a ler e escrever. De maneira ainda muito primitiva, claro, não tinha alfabeto. Aí nós vamos dar um salto tecnológico fantástico, com 6 mil anos de história. Aí vem aquelas civilizações que impactaram o mundo. Vem os astecas, vem os incas, vem os maias, os egípcios, principalmente os egípcios. Claro, todos eles exilados de outros mundos, porque não acompanharam o desenvolvimento dos seus mundos e vieram aqui, recebidos por Jesus. Nessa conferência que existiu da Galáctica, Jesus aceitou, não, traga, foram milhões de espíritos. Todos muito inteligentes, mas moralmente ainda complicados, agressivos, violentos uns, muito egoístas outros, e lá não podia mais ficar, então veio para cá, para ajudar. E aí a Terra deu um salto, claro, deu um salto tecnológico, mas ainda muito lento. Você veja que eu estou falando de uma coisa de 5 mil anos, 6 mil anos, a Terra só foi dar um salto verdadeiro, em homenagem ao meu amigo Nazareno, falando em tecnologia agora, quando apareceu isso aqui. Isso aqui já existia, claro, mas como é que era até o ano de 1500? Cada livro, para poder expressar o que a humanidade ia aprendendo, tinha que ser copiado manualmente. E em média, não vou pegar uma Bíblia não, mas um livro médio levava em média 2 meses para você copiar um livro. Imagine a dificuldade para você transmitir conhecimento. Livro copiado. Agora, depois de 1500, não. Aí descobriram lá, né, aquela maquininha, não foi só Gutenberg que teve outros naquele momento, mas aí surgiu, imagina que revolução, hein? Se antes era 2 meses para copiar um livro, de repente, só porque descobriram um jeito de imprimir livro, em 1 mês, na primeira semana que foi colocada a maquininha em operação, foram 500 livros em 1 semana. Isso foi uma revolução. 500 livros em 1 semana. Sabe o que gerou isso? Em 100 anos, aí veio Copérnico, aí veio Kepler, encarnou essa turma toda, Isaac Newton, né, Rousseau, Voltaire, o iluminismo. Revolução científica, revolução industrial, isso tudo aconteceu em 200 anos. Uma revolução fantástica. Por quê? Porque apareceu um jeito de fazer livro impresso e democratizou um pouquinho o conhecimento. Por que eu estou contando essa história? Esse impacto foi determinante. A nossa história, que antes a gente levava assim, contava a história assim, 1000 anos, 2000 anos, aí começou a ser contado em século, e no século XX não coube mais em século, começou a ser contado em décadas, e começou o século XXI, a história não cabe mais em décadas, a história tem que ser contada por ano, porque é muito rápido, muito acelerado. E o que nós estamos vivendo hoje? Vamos pegar só esse momento agora. Em 1945, 46, no final da Segunda Grande Guerra Mundial, que foi o período que mais se matou gente no planeta, segundo os historiadores, entre 45 e 48 milhões de pessoas morreram vitimadas pela Segunda Grande Guerra em 5 anos. Mas naquele momento também havia um investimento tecnológico enorme das grandes potências, especialmente Estados Unidos, a Europa, para desenvolver a primeira maquininha, e surgiu, na verdade não foi uma maquininha, foi uma super máquina, que foi o primeiro computador. Bom, ele era imenso, né? Era quase o tamanho dessa casa aqui, e custava milhões de dólares, e pronto. Só que lá na década de 70, um cidadão, um pesquisador, descobriu, como eu costumo dizer, ninguém inventa nada, nós seres humanos nunca inventamos nada. Nem o grande inventor Thomas Edison, que descobriu essa coisa aqui, depois de 1000 experiências, 10 mil experiências, a lâmpada, nem ele, que foi o maior inventor chamado. Nós só descobrimos as coisas, tudo já existe, tudo está embaixo de um pano, tudo está assim, tudo já existe, a gente só vai
descobriu? Então a gente descobriu o silício. Um material presente na natureza, quase todos os países têm, o Brasil tem um monte, que além de ser semicondutor, ele tinha algumas propriedades que formaram os primeiros chips do computador. Simplesmente, isso é década de 70, surgiu então o micro. Olha que revolução. Esses livros que eu falei que fizeram aquela revolução, 10 mil livros que encheriam todo esse espaço aqui, não sei se caberia aqui 10 mil livros em instantes, de repente, só porque a humanidade descobriu o silício, a propriedade do silício, e que gerou a memória do computador e a velocidade, permitiu colocar na cabeça da ponta de um alfinete, ou seja, na área da ponta de um alfinete, informações que continham em 10 mil livros. Isso foi uma revolução. Bom, eu não preciso contar que essa geração já conhece. Aliás, a geração que vem agora é cada vez mais acelerada. As crianças de 2, 3 anos já nascem praticamente sabendo tudo do computador. Não preciso dizer o que está acontecendo. Vocês estão assistindo. Agora, vamos falar só do último acontecimento. Prêmio Nobel de Física de 2009. O russo André Genin. O que esse homem descobriu? Com mais alguns outros colegas, mas ele foi o coordenador dessa descoberta. Descobriu um outro material que está presente, sempre existiu na natureza, mas agora foi descoberto, o chamado grafeno. O que é o grafeno? Ele ganhou o Prêmio Nobel de Física agora por isso. Grafeno é uma substância que é 100 mil vezes mais fino que um fio de cabelo. Vou repetir, para a gente ter uma ideia do que será isso. 100 mil vezes mais fino que um fio de cabelo e, ao mesmo tempo, 200 vezes mais resistente que o aço. E semicondutor, igual ao silício, mesma propriedade. E com que característica, além de ser duro que nem o aço? Flexível. Bom, eu não vou contar agora, vou parar aí, porque o grafeno, essa descoberta que é de ontem, 2009, o que ela vai provocar na indústria dos computadores, da informática no mundo, é uma revolução 1000 vezes maior do que foi a do silício na década de 70. Isso vai acontecer amanhã, daqui um ano, daqui a pouco vão aparecer essas revoluções. Vão botar no museu isso que a gente está achando fantástico hoje. Em pouco tempo, eu não estou falando para daqui a 100 anos, é para agora. Por que eu estou contando isso? Primeiro, para te situar em que mundo a gente está hoje. O mundo nunca foi tão rico como está agora. Eu não estou falando de riqueza natural. Porque, claro, Jesus, quando projetou isso aqui, quando planejou a Terra para receber 7 bilhões hoje encarnados, para comer, para se vestir, para se transportar, para trabalhar, para fazer tudo que precisa, para consumir energia, população essa, que nós todos que acompanhamos sabemos, isso é previsão já confirmada pela ONU, não há mais risco nenhum, está totalmente afastado qualquer risco de explosão demográfica, que antes todo mundo tinha medo, isso há 100 anos atrás. Então, a população vai parar de crescer, todos os indicativos mostram, a partir da década de 50, ou seja, no máximo até 2050, ela vai chegar num patamar que não vai crescer mais, vai chegar em 9 bilhões e meio, 10 bilhões no máximo. Já começou a cair, em muitos países já não cresce, enfim, o Brasil está com taxa muito baixa. O Brasil, não estou falando nem da Europa, não está mais repondo o 1 por 1, já está abaixo disso. Estou contando cidade é muito fundamental na nossa luta. Então, um mundo que já é rico do ponto de vista natural, ele hoje é rico financeiramente. Nunca teve tanto dinheiro nessa terra. Dinheiro agora estou falando. Dinheiro. Não é só minério, petróleo, de dinheiro. O mundo gasta hoje 2 trilhões de dólares por ano só com a indústria das águas. O Lester Brown, agora mesmo teve a Rio +20 no Brasil. Lester Brown é considerado um dos ambientalistas mais respeitados do mundo, mais famosos. Ele é um cara que escreveu mais de 20 livros, o Estado do Mundo, livros importantes, fundador daquela Watch, não sei o que, aquela instituição famosa, uma ONG enorme, mundial. Esse Lester Brown, ele provou, nos seus livros, na sua literatura, que essas mudanças climáticas, esse efeito estufa que a humanidade está vivendo agora, nesse período, a humanidade precisaria apenas, ele provou lá, economicamente, precisaria investir por ano 200 bilhões de dólares em novas tecnologias para fazer o chamado economia sustentável, para parar de agredir tanto o planeta com essas tecnologias que nós temos hoje, que já podem ser substituídas.
mas teria que investir 200 bilhões de dólares por ano. Até agora, todas as conferências, Rio + 20 não evoluiu nada, todas as que estiveram, sabe quanto que os países ricos investem por ano, hoje, nessa área? 20 bilhões, 20, e gasta 2 trilhões de dólares só com armas, a indústria, para manter a chamada paz. Por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Porque para a gente tirar completamente da nossa cabeça qualquer preocupação, qualquer que seja, com condições materiais para garantir a vida no planeta Terra. Vida em abundância. O Livro dos Espíritos é taxativo nessa questão. Kardec faz uma pergunta na questão 811, ele faz uma pergunta, é isso, 811. Um dia vai ser todo mundo rico na Terra? O Espírito diz que não, isso não vai acontecer nunca, porque sempre vai existir rico e pobre. Porque uns trabalham mais, outros trabalham menos, uns são mais inteligentes. Então vai sempre existir diferença social, diz lá. Aí Kardec, na 812, faz a pergunta mais importante. Aí ele pergunta, bom, se riqueza não é possível, poderão algum dia, pelo menos todos os humanos, gozarem de bem-estar social? Essa pergunta é forte e importante. Bem-estar social. Aí os espíritos respondem, sim, afirmativamente. Isso é possível. E isso só não aconteceu até agora porque os seres humanos não querem, pelo desequilíbrio que nós temos. Então, bem-estar social. Aí só explica o que é bem-estar social. Olha que explicação linda na definição. Porque se eu perguntar aqui nessa sala hoje, se nós parássemos agora, seria interessante. E se cada um desse uma resposta individual, o que representa para si bem-estar, cada um daria uma resposta diferente seguramente. É uma questão muito relativa. Se eu estiver agora vendo uma pessoa no hospital do câncer, com câncer terminal, e perguntar o que é bem-estar, a pessoa vai responder na hora, pô, eu ser curado agora do câncer, é óbvio. Então cada um tem uma noção. Quem está sem namorado há tanto tempo, o que é? É arranjar namorado. Então cada um tem uma noção de bem-estar social. A pergunta varia. Agora os espíritos respondem com, olha que resposta importante essa. Olha, bem-estar. E dizem que todos os seres humanos têm acesso a isso. Todos podem gozar disso. O que ele diz? Bem-estar consiste no emprego do tempo, já que nós estamos encarnados, né? Ele está falando para os encarnados. Emprego do tempo naquilo que se tem prazer. E não em trabalhos pelos quais não se tem nenhum gosto. Resposta dos Espíritos, informando que esse é o estado reservado à Terra, e é o estado que está garantido hoje, e eu garanto para vocês, por todos os estudos que tem hoje, tecnologicamente e economicamente, nós estamos no estágio que hoje não tem nenhum impedimento, nenhum. Basta só querer, a humanidade querer. Todos, eu não estou falando de meia dúzia, só uma elite. Não. Hoje esse estado é a todos. E aí nós estamos em que momento, então? Ainda um momento em que parte expressiva de cabeças educadas, cabeças que passaram por bancos de universidade, gastam sua energia, gastam seu tempo, gastam o melhor tempo da sua vida para lutar, para garantir o direito ao aborto, como um direito legítimo, que é o grande discurso, né, de quem defende isso. É o direito da mulher usufruir, ter liberdade sobre o seu corpo, para poder abortar. Como eles gostam de dizer, não é legalizar, é descriminalizar, como se não fosse a mesma coisa. E também não gosto da palavra aborto, né? Por isso nós temos que usar sempre essa palavra. Sempre é legalizar e é aborto, porque eles gostam de interrupção da gravidez. São mudanças semânticas, mas que é uma coisa muito bem orquestrada, muito inteligente, muito que vai sendo repetido aos poucos para diminuir aquilo. Tudo pequenininho. Como uma vez, né, a grande, nunca esqueça, a modelo famosa no mundo todo, Gisele Bündchen, nunca tivesse uma má intenção, mas ela foi mal inspirada na hora. Ela, de repente, aquilo ecoou naquele momento, por toda a internet, os jornais publicaram aquele depoimento. Quando ela vai pela primeira vez ver uma exposição sobre a vida, a gestação, a barriga de uma mulher, mostrando numa exposição bacana, e ela assiste a Gisele Bündchen, tem uns 3, 4 anos, porém, ela assiste, aí quando ela vê a criança com 3 meses, que é o ponto crítico, nós sabemos, todos nós que lutamos nessa causa, que é o tamanho do meu pezinho aqui, né, que é o símbolo mais interessante, mais criativo alguém poderia ter, né, esses pezinhos. Os menininhos da creche, quando vou lá, eu vou sempre com isso, né, toda vez, todos os anos já sabem. Esse é o pezinho na mão, da criancinha quando está na barriga da mãe. Isso, esse é o pezinho. Aí ela olhou aquilo, né?
A criança ali, né, com que 5 centímetros, 6, com 3 meses. Aí Gisele diz, nossa, mas isso é uma coisinha, é uma coisinha de nada, isso. E aquilo repercutiu, porque o mundo hoje assim, não tem tempo para fazer grandes frases, né? É o mundo do Facebook, é o mundo do Twitter, tudo é mensagem rápida. E aquilo explodiu, como se fosse assim, isso é muito pequenininho, isso é uma coisa quase que o entendimento de todo mundo foi esse. É muito sério essa questão. Bom, aí nós estamos vivendo que momento? Bom, momento espetacular. Estamos, felizmente, no epicentro, né, da grande crise planetária. A era que nós assistimos lá com Copérnico, com Kepler, com Galileu, com Newton, aquele momento do iluminismo, aqueles filósofos, aquele momento do debate, Chopin, aquela turma toda que veio para cá, nesse momento que foram 300 anos atrás, nós vamos viver um momento super vigoroso e muito mais intenso do que esse. Agora. Então vamos viver esse momento, vamos viver, a Terra vai viver, porque chegou a hora realmente de as coisas saírem do estágio que está há 10 mil anos. A Terra está há 10 mil anos estacionada em que estágio? No concerto planetário dos mundos, provas, expiação. Nível primitivo. Se a gente fosse comparar com os mundos mais ou menos desenvolvidos e comparar com os degraus que a gente teve que subir aqui para chegar nesse patamar aqui, na casa aqui do Instituto Vida, a Terra está no segundo, terceiro degrau, mas, por exemplo, Júpiter já está mais ou menos aqui, está muito mais avançado, nós estamos saindo agora para aquilo que eu costumo fazer analogia, como se fosse entrando na alfabetização. Mas tem muitos que já estão na faculdade, pós-graduação, mas é o nosso estágio. E vamos ficar felizes que estamos saindo, graças a Deus. Vamos entrar. Então, só que nesse mundo que vai entrar, não tem como entrar nele mantendo os níveis de violência como estão. São completamente incompatíveis. O nível de violência que nós herdamos da nossa fase animal, e naquele momento nós tínhamos que ser violentos, e a violência era uma qualidade. Quando a gente era animal, se não fosse violento, eu não sobrevivia. É a lei da selva. O mais forte derrotando o mais fraco, e é assim que os animais sobrevivem. Nós todos passamos pela animalidade. Então, agora nós estamos na humanidade, gente. A humanidade não precisa, a humanidade foi dotada de inteligência para não precisar mais usar da força. A violência tem que ser abandonada. Isso é coisa do mundo animal. O mundo humano, esse é o momento agora, para que a gente possa um dia, claro, atingir a outra etapa, que é a outra etapa próxima, que eu espero que não demore muito para alguns, é a angelitude. Nós todos vamos ser anjos muito em breve. Depende só da gente, do ritmo, né? Todo mundo vai ser. Mas hoje estamos aqui na humanidade. Então violência é incompatível com o estado atual. Não tem mais razão de ser. E como é que você extirpa o câncer da violência, mantendo o principal foco, está ali atrás, né? Que é essa frase linda da Teresa. Esse espírito lindo que também viveu conosco. Né? E olha a coragem dela, hein? Ela vai tomar café da manhã com o casal Clinton, que era na época o Bill Clinton, presidente dos Estados Unidos, e Hillary Clinton, claro, sua esposa, e ela era a conferencista, né? ia receber o título de cidadã americana, a mulher já respeitada, Teresa de Calcutá, como aquela, ela era respeitada por todos, como aquela que diminuía a miséria do mundo, a miséria, que ainda assola mais de 1 bilhão de pessoas que morrem de fome nesse planeta. Mas por isso ela era respeitada e quase que idolatrada. Mas ela foi tomar café da manhã daí, a convite especial do casal Clinton, e aí na conversa ali, no café da manhã, conversa educada, aquela conversa tipo assim, vamos esperar chegar o café? Aí, não sei se foi a Hillary ou se foi o Bill, pergunta, mas Madre Teresa, a senhora, uma pessoa tão religiosa, uma pessoa assim, tão voltada ao bem, como é que a senhora se sente em relação a Deus? Pergunta bacana, pergunta filosófica eles fizeram para ela. Teresa de Calcutá poderia ter dado uma resposta bastante educada também, mas ela não perdeu a oportunidade de tocar na ferida, com todo respeito àquele momento. Ela disse assim para o casal, olha, eu me sinto em relação a Deus como se fosse um lápis nas mãos de Deus. E como um lápis nas mãos de Deus, o lápis sabe do que Deus gosta e do que Deus não gosta. E eu quero dizer para vocês, eu vendo para os dois agora, Deus não gosta de aborto.
O casal ficou em vermelho, enrubescido, perdeu, acho que nem tomaram café, tossiram, porque nós sabemos a posição dele e é a favor do aborto. Os Estados Unidos tem uma divisão, praticamente, os dois grandes partidos hoje, né, o republicano totalmente pró-vida e o democrata totalmente pró-aborto. Nós sabemos disso. Então tem essa divisão na sociedade americana e política. E eles representam ali essa visão. Mas Madre Teresa não perdeu a oportunidade, como também não perdeu na Conferência da Paz. Como muitas mulheres ficaram quase que com vontade de vaiá-la, mas não podia, porque a mulher é muito respeitada. Quem ia ter coragem de vaiar a Teresa quando ela disse, é assim o aborto, o principal foco de violência. Nós não vamos resolver problema de violência nenhuma. Não estou falando mais de guerra, não. Que guerra, então, é uma estupidez. Então, tá aí, os 2 trilhões que eu falei é para, em tese, não ter guerra. A gente gasta 2 trilhões aí com submarino atômico, um monte de tanque e avião. Não. Eu estou falando agora da violência cotidiana, essa do dia a dia, das matanças, dos tráficos e daí, dos sequestros, dos estupros. Um mundo que mata, todos nós sabemos, estatísticas oficiais, cerca de 40 a 50 milhões de crianças todos os anos pelo aborto, todos os anos, ou seja, é uma segunda grande guerra, é um holocausto todos os anos. Essa é uma psicosfera terrível. Isso é para mundo primitivo, para mundo atrasado. Não é incompatível com o mundo que vem aí. Porque agora vamos entrar na parte espiritual, na pirâmide da parte espiritual. Eu estava fazendo uma palestra lá em Salvador, há um tempo atrás, num centro chamado Manuel Filomeno de Miranda, no bairro de Itapuã. E o tema era esse. Aí o tema era o aborto. E toda vez que eu vou falar sobre o aborto, eu já inicio, hoje eu pulei isso, que não precisa aqui, mas sempre começo dizendo, olha, primeiro deixa eu repetir Jesus. O amor cobre a multidão dos nossos erros, ou pecados, como alguns preferem. A mesma coisa. O que Jesus quis dizer com isso? Olha o que ele falou, no singular. O amor, ele não disse os amores, o amor, e botou lá, ó, ele fez questão de a multidão dos nossos erros. Então, é assim que funciona o universo. Um gesto no bem, se não fosse assim a economia do universo, nós estávamos perdidos, nós estávamos liquidados, não tinha chance para a gente. Um gesto no bem vale por 1000, 10.000 gestos no mal. O que é mal? Mal é tudo que a gente não gosta, é tudo que a gente não quer para a gente. Isso é mal. O que é bem? Tudo que a gente gosta, tudo que a gente tem prazer, tudo que a gente quer para a gente. Isso é bem. Um gesto no bem, é assim que funciona a economia do universo. Já no mal, não. Se eu agora decidir aqui dar um chute na cabeça do Jaime, que ele merece, às vezes, que ele é teimoso, dá um chute, mas dá um chute daqueles bem caprichados, Jaime, como uma pessoa já evoluída, vai só ficar machucado, vai chorar talvez um pouquinho, vai doer, mas não vai fazer mais nada. Vai seguir a vida. Só que, lógico, daqui a pouco eu vou estar na rua e eu vou ser chutado por alguém. Então, um por um. O mal, essa que é a grande inteligência de Deus, a maior sabedoria. É assim, lei universal. Um por um, aí ação e reação, lei de causa e efeito. Bateu, apanhou, roubou, é roubado, traiu, é traído. Então quem quer continuar nessa ignorância, continua. Abortou, é abortado, tudo não. Agora no bem não. Por isso que Jesus foi sábio. O amor, que seja. Um gesto de amor pode valer por 1000, 10.000. Aí eu estava fazendo essa palestra. Aí eu comecei, eu tinha explicado isso. Mas uma menina, aparentemente parecia que tinha menos. Depois eu vi que ela tinha 22 anos. Parecia que tinha uns 16, 17, bem jovem. Parecia bem jovem. Ela começou a chorar, tinha umas 100 pessoas. Ela começou a chorar, perdeu o controle emocional e ela percebeu que estava atrapalhando as pessoas, saiu, foi chorar lá fora. Então as pessoas perceberam, eu percebi também. Aí terminou a palestra, fizemos a prece final, aí ela veio conversar comigo, fiquei feliz por isso, porque eu pensei que ela tinha ido embora. Ela veio. Eu queria falar um pouco, posso falar com você, Paulo? Olha, você entrou nesse assunto hoje, para mim isso funcionou como uma bomba. Porque há 4 anos atrás, ela me contou, ela tem 22 anos, quando eu tinha 18 anos, tinha acabado de entrar na faculdade, acabado de conseguir um emprego, acabado de arranjar um namorado, engravidei. Aí foi um dilema na minha vida terrível, né? Eu sou católica, família toda católica, quer dizer, ela estava ali no centro espírita, mas a família toda católica, tudo sem problema nenhum. Aí ela disse, mas eu fui muito pressionada. Minha mãe, meu namorado, nem pensar, e eu, mesmo a vida. Enfim, fiz um aborto. Fiz um aborto e hoje eu me arrependo disso. Aí eu disse, mas minha filha, quantos anos? Tem 5 anos, 4. E você ainda está tão assim, impactada emocionalmente, que você chorou tanto, ela estava com os olhos vermelhos.
poxa, está te impactando tanto assim? Ela disse, não, eu não chorei por isso. Eu chorei por outra coisa. O que foi que você chorou? Pode me contar? Claro. Hoje de manhã, foi hoje, é por isso que eu vim aqui hoje. Eu quase não vinha para cá, mas alguma coisa me trouxe para cá hoje. Hoje de manhã, eu encontro uma amiga muito querida minha, que eu já não estava vendo há alguns meses. Muito querida. Mais jovem que eu, mas nós somos muito, muito ligados. E ela está passando hoje por um problema igual, não vou nem dizer parecido, igual ao que eu vivi há 4 anos atrás. Mesma coisa, namorado, faculdade, trabalho, todo mundo pressionando ela para abortar, e ela veio pedir, veio falar comigo sobre isso. E eu de manhã, porque ela conhecia a minha experiência, ela é minha amiga, sabia que eu vivi isso, então ela veio pedir apoio para mim nessa hora, até para eu ajudar, para que eu possa ajudar lá a fazer um aborto seguro. Aí o que eu fiz com ela? Levei ela no lugar que eu fiz, para mostrar, para explicar tudo. E aí eu vim aqui hoje e estou arrasada pelo que eu fiz hoje de manhã. Disse, minha filha, então agora eu entendi, você tem razão de chorar mesmo, mas ó, ainda bem que você chorou. Primeiro você tem razão, estou entendendo. Agora eu estou entendendo. Que antes eu ia dizer que você não tinha mais razão de chorar, porque a vida... Mas agora, tudo bem. Mas você já chorou tanto, ó, não chore mais. Vamos fazer o seguinte, hoje tem celular? Todo mundo tem, né? Hoje é beleza? Todo mundo tem? Pronto, não espere amanhã. Ligue agora para ela. Sai daqui e ligue para essa sua amiga. Você tem o telefone dela? Claro que eu tenho. Eu tenho certeza, se você está aqui hoje, ela não fez o aborto ainda. Não fez, senão ela teria de comunicar. Fale com ela e diga tudo o contrário. Transfira tudo que você ouviu aqui hoje. Tudo! E diga para ela que ela não pode fazer aborto. Diga, faça isso. Passou uma... Eu conversei muito com ela hoje, mas nós conversamos 3 horas. Não adianta que eu vou fazer. Porque eu sei o dilema que ela está vivendo. Ela não tem saída. O aborto para ela é praticamente a única saída. Eu vou falar o que para ela agora? Dizer que ela não faça mais? Eu digo, faça isso. Não vai entender. Filha, então foi o seguinte. Outra tática. Vamos mudar a tática. Vá lá para ela e diga assim. Manda ela dizer para a família dela, para o namorado, para a mãe, não aborte que você vai adotar o filho dela. Você não abortou lá atrás? Então olha que momento que a vida está lidando, minha filha. Você não está com sua vida melhor hoje? Peraí, mas minha vida melhorou, mas não tanto. Você está falando que eu vou adotar o filho da minha amiga? E diga que você quer adotar. Eles não vão fazer o aborto, eles não vão ter coragem. Eu não posso, agora também não dá. Esse negócio, adotar uma criança, não. Eu não devia fazer isso. Me dá um papel, uma caneta. Eu não devia fazer, eu vou fazer por você. Porque eu gostei de você. Eu não faço isso com ninguém, eu vou fazer com você. Então tá bom, não adoto. Você está jogando fora uma chance. Boa. Está aqui meu endereço, todos meus telefones, celular, da minha casa, tudo. Diga que eu, pode dizer, diga que você me conhece, que eu adoto o filho. Diga para ela, não, até que eu adoto. Você adoto. Tá aqui, eu estou sendo assunto. Pode? É mesmo? Ela saiu. Eu sei que nunca mais encontrei com ela, mas tenho certeza que não deu. E esse bebê não apareceu lá em casa. Até hoje. Até hoje não apareceu mais. Por quê? Essa é a tática das táticas que nós temos que usar nas nossas campanhas. Toda vez quem souber que alguém está pensando em abortar, tem que fazer a contrapartida. Oferecer o caminho da adoção. E dizer concretamente, por que eu digo isso? Todo mundo sabe que eu vou falar, todo mundo sabe que eu vou ter que repetir. O aborto só é feito, gente, porque, como dizia aquela modelo que viu a foto, é uma coisinha. E essa coisinha está escondida, ninguém vê. Ela não fala, ela não grita, ela não expressa emoção. Mas é um espírito lúcido, consciente. Alguns espíritos, nesse momento da gravidez, alguns, não todos, estão acompanhando todo o processo da gravidez em consciência, eles não vão perder tempo. Os espíritos não precisa ser muito evoluído, medianamente maduro, durante a gravidez está sabendo, está acompanhando a mãe, o pai, mas está ainda com a sua vida ainda espiritual. Só começa a perder a consciência quando está chegando já a hora do parto. É na hora do parto praticamente. Boa parte, não vou falar a maioria, mas é boa parte. Espírito evoluído, então, esse é só na hora mesmo que nasce lá, que daí conecta. Então ele está lúcido o tempo todo acompanhando, convivendo com a nova família. Captando tudo. Tudo. Hoje a ciência, graças a Deus, já começa a comprovar isso. Materialmente, biologicamente, o que espiritualmente nós sabemos. Então, vivenciar uma experiência dessa, para esse espírito que quer reencarnar, e que, se passar pelo aborto,
pelas condições do planeta Terra, evolutivas que nós estamos, vamos todos ser bem realistas. Espírito evoluído, espírito de luz que vem em missão, não precisa passar por isso. Seria um desperdício, né? Que passar por aborto? Uma coisa tão grotesca, tão pesada. Quem tem que passar por isso passa. Espírito pouco evoluído, é óbvio, que ainda precisa, pela sua evolução, passar por uma experiência tão terrível como é o abortado. É como ser o corpo todo destruído em vida, quer dizer, ser queimado, ser destruído, ser destroçado, ser decapitado, é viver essa experiência, é uma tortura no grau máximo. E como eu sempre digo, piorado, porque uma coisa é você ser na ditadura militar contra um regime e vai ser torturado por um coronel, por um general, por alguém. Outra coisa é ser torturado por médicos e pelos pais. Aí é a dor máxima. Por isso que eles vão ao ódio. Por isso que a maioria vai para um ódio terrível, incontrolável, um ódio que nada paga. Só que se não tivesse feito aborto, aqueles espíritos se tornariam amigos. Por quê? Depois que sai daqui de dentro, e é por isso que aquela menina não entregou o filho, a maioria não faz isso, hipótese nenhuma. Porque depois que aquela coisinha sai, e as pessoas pegam na mão aquele bebezinho, que é assim que Deus criou para nós, parece tudo anjinho, ali tem um diabinho às vezes. Às vezes tem um espírito encapetado, mas aquela coisinha linda, aquele sorriso, todo mundo se desmancha, ninguém tem coragem nem de matar nem de entregar. É lógico, por isso que essa tática pode empregar. Eu estou autorizando vocês e eu pego por terceirização. Em último caso, manda aqui para o Instituto Vida. Aquela tática, está aqui, bebezinho. Porque as pessoas não só se for um grau desesperador espiritual, só se for naquela super exceção, espíritos muito, mas muito inimigos mesmo, mãe e filho, só assim, para depois de nascer, não consegue. A energia, está provado, ó. O principal instinto, nós temos instintos, né? Nós saímos da animalidade ontem, nós um dia vamos acabar de perder instinto, mas ainda temos muitos instintos. O principal instinto que nós temos é o quê? Sobrevivência. Todos. Aquele teste, né? A criança recém-nascida. Que recém-nascida, se você se aproximar dela para tentar fazer de conta que vai dar um murro, ela pisca. Algumas até se esquivam. Recém-nascida. Instinto de sobrevivência. É do cérebro. Todos têm. Forte. E qual é o segundo instinto depois, mais forte que esse? O sexo. É o instinto. E sexo é muito mais instinto, mas é instinto forte. Fortíssimo na Terra. E o terceiro é a maternidade. Coladinho os três, ó, são muito fortes. Sobrevivência, sexo e logo em seguida maternidade. Esse é poderoso. E aí eu digo, Deus foi injusto com a gente. Eu digo, nós que somos aqui nessa encarnação, homens, rapaz, deu para a mulher só esse privilégio. Só. Ela fica grávida, ela vai ser cogeradora da vida e a gente, o ser humano, o homem, contribui com um mísero, de um ridículo, insignificante espermatozoide, e quando ejacula é bilhões, vai tudo fora, desperdiçado para sobrar um. Aquilo é uma coisa tão fumo. Nessa Deus fez assim, bem, ó, vocês homens, as mulheres estão com tudo, e não tão prós. Eu digo mais, hein? Todas as atividades que eu tenho ido recentemente, lá na Bahia pelo menos, espirituais, falo aqui para os meus companheiros do Rio, tá aqui, ó, do Rio, vieram aqui do Rio, Jane e João, a maioria é sempre mulher. Aqui hoje até que está mais ou menos equilibrado, mas geralmente é desproporcional. Aqui também tem mulher, maioria mulher, mas é 80%. Eu digo, as mulheres vão mandar no século XXI, que é o século da revolução, porque os homens não estão interessados em espiritualidade ainda, a maioria. Estão interessados em dinheiro, em negócio, em fazer cambalacho, ou em futebol, porque nada contra futebol, pelo menos. Até meu time que eu torço, talvez vai ser campeão, que é o Coritiba, lá em casa, é o único tipo que quando eu era criança eu morava perto do estádio. Não é que eu gosto tanto de futebol, mas daí tipo essa imagem. Então quando eu vejo o Coritiba lá, vejo pela televisão, eu fico lembrando dos meus tempos, né? De criança que eu morava pertinho. Gente, quem aqui milita numa reunião mediúnica, trabalha, que por sinal, eu sinto um prazer enorme. Há 30 anos que eu também trabalho numa mediúnica,
Eu já perdi a conta também de quantos espíritos ligados ao aborto por lá passaram. Mas sempre a regra geral é essa, sempre. Quem fez se arrepende. Nossa Senhora, a gente não pode sentir o que essa mulher hoje está sentindo. Imagina. Depois que você se arrepende, você não pode voltar para trás. E você vê tudo aquilo. E fez aquilo por quê? Por dinheiro. É a dor, essa é a dor. Essa dor terrível. É um remorso que não tem cura. E o espírito abortado? Para você conseguir a conciliação, que dificuldade. Dificuldade enorme. Consegue. Através da mediunidade. Se não fosse a mediunidade, não conseguia. Não conseguia. Porque aí o médium ajuda muito. A energia, tudo soma, mas se fosse só espírito com espírito, aí era só bombardeio, carga mental, só destruição. Imagine a mãe. O que ignorância, que estupidez. Desperdiçando a oportunidade de ter aquele espírito que muitas vezes deve ter tido vários e vários problemas no passado, muitos, mas naquele momento vai nascer aquele anjinho que eu falei, e vai ficar criancinha. Olha como Deus planejou para a Terra, porque lá em Júpiter a turma já nasce falando. Meu filho, não tem nada de trocar fralda, essas coisas assim, e acordar de noite. Não, aqui que nós estamos atrasados. Então aqui aquele bebezinho, aquela criancinha que o pai e a mãe vai amar, e eles vão se amar porque a infância é para isso. Aí não, aborta para virar um inimigo terrível. Já era e vai piorar, vai multiplicar por 10. E se não tivesse mediunidade, talvez tenha que nascer um dia, como já acontece com alguns, né, como não tem jeito, dois espíritos, o que o pai permite por misericórdia, nasce como chipófagos. Chipófagos ou chipófagos? Ligados, né? Vamos falar português melhor. Ligados, o corpo ligado. Por sinal, quem quiser ver um filme ótimo sobre isso, maravilhoso, para nas locadoras, Mãos Talentosas. Uma história real. Quem não assistiu, assista. Que foi a primeira cirurgia feita com dois genes que nasceram ligados pelo cérebro, colados, e era obrigado a andar imagine, os dois colados pela nuca. Foi a primeira cirurgia, levou 30 horas. A história é real, um cirurgião negro. Um filme maravilhoso, merece ser visto. Mãos Talentosas. Bom, para encerrar nosso tempo, que tem 9 horas. Qual é o nosso papel aqui, nessa terra? Porque todo mundo veio para cá fazer alguma coisa. Nem todo mundo tem noção disso. As pessoas comemoram muito os seus aniversários. Eu não comemoro muito. A última vez que eu comemorei mesmo, fiz uma festa, foi uma sorte danada. Né? Eu arranjei a primeira namorada e casei com a mulher. Foi no meu aniversário. Porque a minha festa que eu fiz, eu tinha 23 anos de idade, era lá em Salvador, e eu convidei os amigos queridos, foi minha última festa que eu fiz de aniversário. Mas era uma atividade assim, um almoço. Era um almoço. Um almoço o quê? 1h, 2, né? E essa pessoa que hoje é minha companheira há 30 anos, Rose Marie, que está em Salvador, militante também da vida, espírita como eu, aí ela foi convidada lá, mas entendeu errado o convite. E chegou lá em casa às 7 horas da noite, eu já estava limpando a cozinha. Não entendi nada daquilo. Eu vim para a festa e acabou o tempo. Aí o pessoal veio aqui, comeu tudo, bebeu tudo, sobrou nada. Não tinha nada que oferecer, mas daí ficamos conversando até 5 da manhã. Quando foi 5 da manhã, no luar, perto da praia, que eu morava numa casa perto da praia, no lugar que a gente fez lá a solenidade. Aí ela me dá um beijo. Eu disse, quer casar comigo? Pronto, nos casamos. Mas as pessoas comemoram muito seus aniversários. É uma data que as pessoas têm toda... Eu, francamente, dia feliz da minha vida, o feliz, é o dia que eu parti para o mundo espiritual. É o momento mágico, esse é o êxtase. Eu estou sonhando isso. Como eu sei que esse dia vai chegar, então eu sou feliz que um dia vai chegar. Agora, aquele que eu nasci, olha quanto risco que a gente corre, uma vida toda pela frente. Se as pessoas soubessem disso, ninguém comemorava aniversário. Passar pela adolescência e não se comprometer é um desafio nessa terra monumental. Nesse mundo. Mas sabe qual é a data que as pessoas tinham que comemorar? Essa sim. Todo mundo tem que ter essa data. É a data que o Espírito encarnado descobre o que veio fazer aqui.
Para que eu vim aqui nessa vida? Fazer o quê? Além de escovar dente, comer, tomar banho, cuidar dos filhos, tudo obrigação, cuidar do filho, ser um bom pai, isso é tudo obrigação, isso é tudo arroz com feijão, isso não tem obrigação, pelo amor de Deus. Cuidar bem dos cachorrinhos, não tem problema nenhum. O que eu vim fazer aqui? Para que eu vim aqui nessa vida? Essa data tem que ser guardada especial. Porque a partir daí as coisas mudam. A gente se torna mais tolerante, mais paciente. A gente começa a entender que nem tudo a gente pode fazer, mas muita coisa a gente pode fazer. E o que a gente puder fazer, tem que fazer com amor. Claro que é melhor fazer por obrigação do que não fazer, melhor. Mas podendo fazer por amor, a gente aprende que é muito melhor. Questão 642 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: é suficiente aqui na Terra, perante Deus, a gente não fazer o mal? Pergunta monumental. Vale por um tratado de sociologia, filosofia, pós-graduação. Essa pergunta. Quem está chateado que gastou R$10 para comprar o Livro dos Espíritos, essa pergunta pagou o livro. Não precisa ler mais. Os Espíritos respondem: claro que não. Não é suficiente. Não fazer o mal. Isso é coisa simples até. Não matar, não roubar, não tem isso. Aí diz: é necessário fazer o bem. Como? Olha a sabedoria divina. No limite das suas forças. Pai não quer que ninguém se endivide fazendo o bem. Que ninguém perca o marido, a mulher, os amigos fazendo o bem. Que ninguém fique doente fazendo o bem. Não! O Pai não quer isso. Isso é loucura. Isso é doença. Faça o bem no limite das suas forças. Aí ele explica por quê. Olha que explicação bomba. Isso é uma bomba positiva, bomba de luz. Por quê? Cada um será responsável por todo o mal que aconteça em decorrência de um bem que podia ser feito e você não quis fazer. Não dá para cruzar os braços diante de alguma coisa errada. Também não dá para substituir Deus. Mas faça a sua parte. Ore. A oração. Porque, por exemplo, esses dias passou um quadro interessante na televisão que eu achei muito interessante. As pessoas foram provar como a humanidade é egoísta. Aí botaram 2 atores para simular que estavam brigando. Um casal em briga, xingamento, palavrão, quase agressão física. E aí eles faziam a pesquisa, filmando com câmeras ocultas, como é que as pessoas reagiam ao passar por aquela cena. A maioria não estava nem aí, passava. E raríssimos aqueles que iam intervir no conflito para evitar o pior. Aí nessa hora, como é que a gente deve agir? Eu também já passei por essa experiência. Porque quem está quase brigando está num desequilíbrio muito grande. Aí você fica pensando, devo ou não devo? Pô, não fazer nada não pode. Então como é que a gente faz? A gente ora. Oração! Ai meu Deus, a gente sabe disso como é bom, gente. Quem quer fazer o bem e se lembra de orar, impossível acontecer alguma coisa negativa. Impossível, isso é lei. Isso é lei. Ore para você ter equilíbrio e você vai fazer diferença. Você não vai lá botar fogo na briga, você vai pacificar. Se não conseguir, fez a sua parte. Deus cuida do resto. Mas você fez a sua. Então a gente está aqui para isso. Quem veio aqui hoje não veio à toa. No Instituto Vida. Deus ajude que futuramente, no Rio, na minha terra, na Bahia, possamos ter muitas outras células dessas. Claro que elas vão prosperar. Mas vocês estão convidados para o banquete. É o banquete que importa. O banquete espiritual daqueles que, quando terminar uma encarnação, quando retornarem à pátria espiritual, ao reencontrarem seres queridíssimos, seres amados, que a gente não vê há tanto tempo, ao abraçá-los pela primeira vez nas nossas histórias de tantas vidas, a gente vai poder abraçar e dizer, olha, dessa vez valeu a pena ter vivido. Que Deus nos abençoe.